nós iremos meditar na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos, pregar hoje à noite, áreas, meus irmãos, que devemos orar pelos nossos filhos. Áreas que nós devemos orar pelos nossos filhos. Nós temos irmãs orando pelos seus sobrinhos, pelas suas irmãs, e também áreas que as irmãs podem focar em orar pelas suas irmãs, pelos seus sobrinhos. Também nós temos aqui irmãos que não têm filhos ainda, não casou, no caso do Vitor. Escute, Vitor, um dia você vai ter. Escute áreas principais que você deve orar pelo seu filho. E no caso do Lucas, né? Lucas que é casado e ainda não tem filho, e ele também deve estar atento em áreas que ele precisa e deve orar pelo seu filho, né? Nós lemos o texto de Efésios 3:20 que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que a nós opera. Nós sabemos, irmãos, que cada pessoa é diferente uma das outras. E também filhos são diferentes um do outro. E cada filho, além de ser diferente, eles têm necessidades diferentes, não é verdade? Então, são as mais diversas necessidades. Necessidade que a Luri tem, a Nathalie não tem, que a Nathalie tem, que a Luri não tem. E devido a todas estas necessidades, nós como pais, nós que somos intercessores, devemos nos colocar de joelho em prol, em favor dos nossos filhos, daqueles na qual nós estamos orando. Numa lista de necessidades, qual seria, amados irmãos, a sua prioridade? Olhando para a vida dos seus filhos, irmão Zé Maria, irmão Michel, a irmã Silvia, fazendo uma lista, qual você colocaria primeiro? Qual é a necessidade principal, né? Porque são tantas as necessidades. Qual seria a primeira, Vitor? Você colocaria quando você casar, ter o seu filho, né? Qual a área primeira que você colocaria? Qual é a prioridade? Porque nós temos vários âmbitos. Nós temos o âmbito espiritual, nós temos o âmbito físico, o âmbito material. Então são áreas que precisam ser orar, áreas que precisamos colocar diante de Deus. Eu coloquei hoje à noite aqui algumas áreas que eu achei mais importante. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco hoje à noite, tá bom? Áreas que acho que são as áreas mais importantes. Eu creio que a primeira esfera que nós precisamos orar é a esfera espiritual. Primeiramente, pela salvação dos nossos filhos. Eu creio que este é o pedido mais importante e mais urgente que os pais, que qualquer outra pessoa crente em Cristo Jesus deve fazer. Eu creio que não existe nesta vida nada mais importante, mais urgente do que a salvação eterna dos nossos filhos, do que a salvação eterna dos seus irmãos, né, irmã Lourdes, dos seus sobrinhos, irmã Solange. Não existe nada mais importante do que isso, a salvação. Eles necessitam fazer uma entrega total de sua vida a Jesus. Por quê, pastor? Por que isso é importante? Porque nenhum de nós temos a nossa vida em nossas mãos. Temos? Absolutamente. Nós não sabemos quando os nossos filhos irão partir. E nós não sabemos quando os nossos irmãos irão partir. Ou os nossos tios, tias, qualquer familiar nosso, nós não sabemos. Nenhum de nós temos a nossa vida
em nossas mãos. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé verdadeira, a fé que leva à salvação, ela vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. É verdade que nós temos aí muitos canais de comunicação nos dias de hoje, propagando a palavra de Deus. Você entra no WhatsApp, né, lá nos seus contatos, pessoas constantemente estão mandando versículos bíblicos para você. Você vai no Facebook, você liga a televisão no dia de quarta-feira, está lá o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando. Então, vários, você tem uma rádio evangélica agora, a 316, eu tenho ouvido, é das igrejas batistas, é web, vale a pena ouvir. Então, temos muitos canais propagando a palavra de Deus. E eu creio que muitas pessoas nesse tempo difícil, de dor, de lágrimas, de sofrimento, têm sido impactadas pela palavra de Deus. E eu creio que muitas pessoas têm sido salvas. Amém? Vocês creem da mesma forma? Eu creio que muitas pessoas têm sido salvas. Mas eu também creio na eficácia do evangelismo pessoal. Eu creio na eficácia da exposição do plano de salvação. De você sentar com seu filho, de sentar com aqueles que estão próximo de você e expor para ele ou para ela o plano simples de salvação. É triste, mas faz anos que eu não sou parado na rua por alguém para me expor a palavra de Deus. Isso já aconteceu com você alguma vez? Eu lembro que pastor Cairo, um missionário, ele pegava o sábado à tarde, ele saía na rua, uma Bíblia pequena debaixo do braço, e ele saía assim, encontrava um jovem, ei, jovem, vem cá. E ali ele abria a palavra de Deus e expunha a palavra do Senhor. E é tanto que eu ia fazer uma pesquisa com meus familiares, acabei não fazendo. Eu ia perguntar para eles, os meus sobrinhos, vocês têm sido evangelizados? Alguém tem falado de Jesus para vocês? Isso também é dever nosso como igreja. E muitos não têm feito, muitas pessoas, nós não estamos fazendo isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós precisamos orar para que os nossos filhos tenham contato com a palavra de Deus. Devemos orar com que estas pessoas nas quais nós estamos orando, elas tenham contato com a palavra viva de Deus. Se não for por nós, que lá em Monte Sião, irmão José Maria, Deus prepare uma serva, crente em Cristo, para chegar ao lado da sua filha, para expor a palavra de Deus. Eu creio que esse deve ser um pedido. Pai, levante alguém para falar da palavra de Deus para o meu filho. O que cabe a nós devemos fazer. Segundo, nós devemos orar que os nossos filhos sintam o peso do pecado na sua vida. Nós devemos orar para que eles sintam o vazio do coração. Porque uma pessoa sem Jesus, ela tem o coração vazio. Uma pessoa sem Jesus, ela não é satisfeita por completa. Ela falta paz no seu coração. Nós precisamos orar para que esta ausência de Jesus no coração desta pessoa, irmã Lourdes, realmente seja notada em sua vida. Terceiro, nós precisamos orar para que essa pessoa, que o Espírito faça essa pessoa entender o seu plano perfeito de salvação. Mas para ela entender, ela precisa ter contato com o plano de salvação. Então, por isso que primeiro
a pessoa, os nossos filhos, quem você está orando, precisa ter contato com um plano simples de salvação. Quarto, que os nossos filhos ou as pessoas na qual nós estamos orando, elas sejam convencidas pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, vamos lá? Do pecado, da justiça e do juízo. Que ela seja convencida pelo Espírito Santo da necessidade de receber Jesus no seu coração como seu Salvador. Amém? Que mais? Nós precisamos orar que eles não resistam à ação do Espírito Santo. Porque não sei com os irmãos, quando eu era não crente, eu resistia à ação do Espírito Santo. E muitas vezes pessoas rejeitam. Muitas vezes, num culto evangelístico, tem pessoas que sentam na mão para não levantar a mão. O Espírito Santo trabalhando. Então vamos orar para que os nossos filhos, ou aqueles a quem nós estamos orando, não resistam à ação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar para que as barreiras sejam vencidas. Por quê? Porque quando uma pessoa é exposta ao Evangelho, barreiras surgem. Elas começam a pensar nos amigos. O que os meus amigos irão pensar? Ela começa a pensar na família. Ela começa a pensar nos prazeres. Eu vou ter que largar isso, vou ter que fazer isso. E eu não vou conseguir. E mal essas pessoas sabem de que quando nós recebemos Jesus, não é mais nós que fazemos. Quem que é? É o Espírito de Deus habitando em nós. É Cristo que vai dar força para nós vivermos a vida cristã. Então precisamos orar para que os nossos filhos, aqueles a quem nós oramos, venham vencer as barreiras que eles estão enfrentando. E o próprio Satanás, não é verdade? Satanás coloca toda a barreira do mundo que ele pode colocar, para que essas pessoas não sejam salvas pelo poder do sangue de Jesus. Vamos orar também para que eles creiam de todo o coração, que haja uma conversão genuína. Porque, amados irmãos, nós estamos atrás, nós não, mas o Espírito de Deus e o próprio Deus está atrás de conversões genuínas. Porque Deus não quer simpatizantes do Evangelho. Deus quer filhos. Deus quer convertidos. Então vamos orar que os nossos filhos não sejam simpatizantes. Que eles não gostem apenas do ambiente da igreja, mas que eles gostem do Senhor, da igreja, o Senhor Jesus. Nós sabemos que filho de peixe, peixinho é, né? Mas filho de crente, crentinho não é. Então é preciso que haja conversão genuína. Orar pela salvação dos filhos, meus irmãos, é um investimento eterno. Eterno. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pais que não se preocupam com a salvação dos seus filhos. Eu fico preocupado quando pais não oram pela salvação dos seus filhos. De que na sua lista de prioridade, nas necessidades dos seus filhos, a conversão está em 3º, 4º, 5º lugar. Hoje à noite nós estamos aprendendo que a conversão, a vida espiritual dos nossos filhos deve estar em primeiro lugar. Quando um pai ou alguém não ora pela conversão, significa que ela não compreendeu a seriedade. Significa que ela tem um grande problema de prioridade. Ela está priorizando outras coisas na vida daquela outra pessoa, coisas que são passageiras, do que algo eterno. E terceiro, preocupação. Pode ser que aquela pessoa não se preocupa
com a salvação daquele seu ente querido, pode ser que ela também não tenha experimentado a salvação ainda. Isso é preocupante. Por isso que ela não se preocupa, por isso que ela não ora. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, veja o que é a seriedade disso. Romanos capítulo 2, verso 6 a 10. Romanos capítulo 2, verso 6 até o verso 10. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus amados irmãos. Como é sério essa questão da vida espiritual dos nossos filhos. Capítulo 2, verso 6 diz assim: o qual, falando de Deus o Pai, recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Verso 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Veja que maravilha o verso 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiro ao judeu e também do grego. Veja que Paulo está fazendo aqui divisão daqueles que têm Jesus e aqueles que não têm Jesus. Os que não têm Jesus, ele diz indignação, ira. Mas aqueles que têm Jesus, recompensa, glória, honra e incorrupção. Pesa no meu coração, ou pesava, glória a Deus, quando eu pensava de que uma das minhas filhas poderiam ir para o inferno. Pesava no meu coração em saber de que eu iria ficar longe da minha filha toda a eternidade. Isso deve pesar nos nossos corações. Por isso que a prioridade é a prioridade espiritual. A prioridade, a necessidade é a espiritual. Uma vez que também a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 9:27, de que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o juízo. Depois que o homem morre, não há purgatório. A palavra de Deus não nos ensina purgatório. Quando o homem morre, depois disso, vem o juízo. Ou o céu, ou o inferno. Não há uma segunda chance. Então ela precisa decidir aqui em vida para onde ela quer ir. E se ela quer ir para o céu, ela precisa de Jesus. Que nós possamos, irmãos, orar pela salvação dos nossos filhos. Amém? Perseverarmos. Minhas irmãs permanecem firmes, orando pelos seus familiares. Ainda no âmbito espiritual, o que fazer daqueles que estão afastados da comunhão com o Senhor? Porque nós temos pessoas que um dia estiveram na casa do Senhor e hoje não estão. Veja o que Hebreus 3,13 diz. Hebreus 3,13. Há muitos pais daqui na igreja, infelizmente, que têm experimentado essa realidade de ter os seus filhos longe do Senhor. Em Hebreus 3,13, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Primeiramente, para aqueles que têm filhos desviados, você deve orar para que o coração deles não se endureça devido
o pecado. Que ainda os corações deles ainda estejam sendo incomodados pelo Espírito Santo de Deus. Domingo eu estava dando aula para Laércio e Marília, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre certeza eterna. Pastor, eles estavam perguntando, pode uma pessoa ser salva e se desviar, sair, perder a comunhão com o Senhor? Pode. Ela continuará salva, mas lá no mundo ela vai estar sendo incomodada pelo Espírito Santo, porque é uma pessoa salva. Mas pode acontecer de uma pessoa estar na igreja e tocar e pregar e fazer muitas coisas na igreja e sair da igreja, se desviar da comunhão. E ela está lá e ela não está sendo incomodada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela nunca foi salva. Então nós precisamos tomar cuidado quando nós oramos por alguém que está afastado. Ou nós oramos, Senhor, se esta minha filha ou este meu filho for salvo, eu oro para que o Senhor traga e ela possa reconciliar com o Senhor. Eu não sei se ela é salva. E também devemos orar, Senhor, se ela não é salva, que o Senhor salve. Porque muitas vezes nós estamos orando para a reconciliação de uma pessoa que nunca teve Cristo, que nunca recebeu Cristo. Então, meus amados irmãos, até nessa questão de como orar pela pessoa que está afastado da comunhão, nós precisamos orar com sabedoria, orar realmente para que o Senhor traga os que estão desviados e são salvos, que se reconciliem. Mas aqueles que estão afastados e de repente não estão sendo incomodados, tudo indica que eles nunca foram salvos. Então nós devemos orar não pela reconciliação, mas pela salvação. Primeiramente, eu creio que esse deve ser a nossa primeira oração. Segundo, aqueles que têm alguém afastado, você deve orar que o Espírito convença. Que o Senhor use alguém para trabalhar na sua vida lá onde ele está. Que o Senhor Deus use circunstâncias que possam levar aquela pessoa a ser trabalhada pelo Senhor e voltar. Eu lembro do pastor Wallace, eu já contei aqui, filho do Antônio Benedito Giuliari. Ele era pastor, eu nem sei se já faleceu o pastor Benedito, mas o pastor Wallace, quando ele era jovem, ele se desviou, se afastou da comunhão. Morava em São Paulo e naquela época tinha o Rock in Rio no Rio de Janeiro. E ele foi com os seus amigos. Foi para o Rock in Rio, show de rock, Metallica, que mais? Eu não conheço. Essas bandas de rock. E ele estava lá. E ele diz que entre uma banda e outra, há um tempo que todos sentam no gramado para descansar, porque ficam pulando. Ele disse que ele ficou em pé. E quando ele olhou para a lua naquela noite, Deus falou no coração dele: meu filho, o que você está fazendo aí? O pai estava orando com certeza. Pastor Benedito estava orando pelo seu filho, para que Deus usasse alguma circunstância para tocar no coração do seu filho. E Deus usou a lua, olha que maravilha. Ele conta do seu testemunho de que ele saiu por cima das pessoas, pulando, foi para a rodoviária do Rio de Janeiro, pegou o ônibus, voltou para São Paulo, chegou em casa, acordou o seu pai que já estava dormindo e falou: pai, eu quero voltar para Jesus, pai, me perdoa. Então, irmãos, nós precisamos orar para que Deus use alguém, para que Deus use alguma circunstância. Devemos orar para que haja arrependimento, confissão e pedido de perdão. Devemos orar para que Jesus os traga com o coração quebrado, quebrantado, moído, entristecido, clamando pela misericórdia de Deus.
Porque muitos querem voltar como se Deus precisasse dele. E Deus não precisa de ninguém. Ele tem que voltar quebrado, sentindo a miséria da separação de Deus, da comunhão de Deus. E chegar diante de quem for, até mesmo da igreja, e dizer: me perdoe, eu me afastei do caminho do Senhor. Eu deixei o meu Deus. Ele não precisa de mim, mas eu preciso dele. Quem que fez isso? Lembra do filho pródigo? Esse é o caminho. Ele volta arrependido para a casa do pai. Ele pede perdão para o seu pai. Pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Na vida desse rapaz houve arrependimento, houve confissão, houve pedido de perdão. Oh, irmãos, vamos orar para que os nossos filhos ou seus sobrinhos voltem para a casa de Deus quebrantados. Ore para que Deus use circunstâncias. Seja específico nas suas orações. Seja específico, Senhor, use alguém lá. Use alguma circunstância. Se ele for salvo, para que eles possam voltar. Vamos terminar, hoje só vai falar sobre o âmbito espiritual. E pelos filhos já convertidos, porque nós falamos pelos filhos que não são salvos, falamos sobre os filhos afastados da comunhão, e os filhos convertidos. Muitas vezes nós pensamos: que maravilha, meu filho está na igreja, nem esquenta a cabeça, não preciso nem orar mais, né? Você já pensou nisso? E nós baixamos a guarda, porque nós estamos vendo os nossos filhos na igreja todo domingo. Eu estou vendo a Nathalie tocando, cantando. Aí eu digo assim: não, eu não preciso orar. Ela está bem. É isso que Satanás quer. Porque ele não está preocupado com os que estão lá fora. Está preocupado com os filhos do pastor que está servindo, com os seus filhos. E Riquinho que está aqui tocando. Aqueles que estão firmes. Eu acho que não deve haver o quanto e tanto, você ora mais pelo qual, mais pelo outro. Eu acho que deve haver a mesma intensidade de oração, pelos perdidos e por aqueles que estão na igreja. Eles precisam ser cercados pela oração. Em que área você deve orar na vida do seu filho convertido? Primeiramente, pela vida espiritual, né? Agora, que haja crescimento espiritual, para que os nossos filhos não se tornem um bebê em toda a sua vida espiritual. Que haja um crescimento, um amadurecimento. Ore para que ele amadureça. Ore para que ele conheça mais a Deus, o Deus que o salvou. Para que ele tenha prazer na palavra de Deus. Ore para que haja dedicação dele ou dela na leitura da Bíblia, na oração. Ore para que ele venha desenvolver uma intimidade com Deus. Não se satisfaça pelo fato só dele estar na igreja. Ore sobre isso. Ore pelas suas fraquezas. Porque todos nós aqui temos fraquezas. E os nossos filhos e os seus irmãos, quem é que seja, qualquer parente seu que está na igreja, ele também tem fraqueza. Ore pela tentação do coração. O mundo nos atrai. A carne, as ciladas, os enganos de Satanás. Não é isso que a Bíblia fala? Que o diabo anda em derredor, né? Bramando como leão, buscando tragar, buscando a quem ele possa tragar. Ele não está rodeando aqueles que estão longe do Senhor. Ele está querendo tragar aqueles que estão procurando viver a vida espiritual, a que estão na igreja. Segundo, ore pela santificação da vida do seu filho.
Devemos desejar ver a pureza e a santificação dos nossos filhos. Amém, meus irmãos? Suplicar ao Senhor para que os corações deles possam ser transformados, sejam coração puros, coração santos, corações dedicados, voltados pelo Senhor. E terceiro e último, estou encerrando, não menos importante, ore para que o seu filho haja envolvimento na igreja. Porque não é para isso que Cristo o salvou e tem ele na igreja. Não é para ficar longe do envolvimento, é para se envolver. Orar para que o seu filho se envolva na igreja. Orar para que Deus coloque no coração dele amor pela obra do Senhor. Olha que gostoso, né? Ter um filho que ame a obra do Senhor. Para que se interesse pelas coisas do Senhor. Tenha interesse nas atividades da igreja. Olha só. Orar para que o Espírito Santo opere na vida dele, capacitando ele mais e mais, com dons, com talentos, com habilidades, né? E que ele tenha prazer nisso. E por último, orar pela fé, pelo amor, pela esperança, pelo ardor espiritual, amém? Pelo temor, pelo zelo, que ele possa ouvir o conselho, né? Lembrar do conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo diz assim: para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza do quê? Da verdade. Exatamente isso. Pai, ajuda que meus filhos saibam andar na casa de Deus. Tenham prazer na casa de Deus. Uma vez um missionário disse, eu acho que nós devemos fazer isso, antes de apresentar qualquer curso ou indicar qualquer faculdade aos nossos filhos, nós devemos perguntar a Deus se o Senhor não o quer na sua obra. E passar um tempo orando sobre isso. Uma vez que você sente paz de que Deus não o quer, aí indique para Ele. Porque a vida dos nossos filhos, antes de ser nossa, ela é do Senhor. Então, quem deve ter a prioridade da vida dele é o Senhor. Quem sabe tantos missionários, tantos pastores, Deus havia escolhido e mediante o impulso do pai ou da mãe que o levou para um curso, queria que ele fosse dentista ou médico, né? E muitos estão aí exercendo com excelência a sua profissão, mas não era exatamente aquilo o propósito e o plano do Senhor, porque o pai e a mãe tirou a visão. Eu tenho orado pela vida da Nátria. Os irmãos lembram, né? Que ela veio aqui, foi no seminário, foi no acampamento. Deus falou com ela lá. Eu e a Luciana estamos preocupados. Por quê? Porque tem uma irmã daqui da igreja que até hoje ela reclama disso. Que um dia o Senhor o chamou para o ministério e ela decidiu casar. E o casamento dela não deu certo. E ela diz para mim, pastor, eu fui desobediente ao chamado do Senhor. Hoje eu não tenho minha família, não tenho meu esposo. É muito sério isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Que nós possamos realmente orar da maneira certa. Primeiramente neste âmbito espiritual, que é o mais importante. E se Cristo não voltar, quarta-feira que vem, vamos falar sobre o âmbito material e físico, que também precisa ser orado, né? A questão da saúde, da proteção, tantas áreas que nós precisamos orar pelos nossos filhos. E pessoas que nós amamos e gostaríamos de vê-los bem. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem colocado no nosso coração interesses pela vida espiritual dos nossos filhos. Nós temos irmãs aqui orando pelos seus sobrinhos, isso é tão maravilhoso ver. Irmã orando
pela sua irmã, enfim, pela sua família. Ó Pai, que o Senhor mantenha dentro de nós esta prioridade, que a prioridade é o Senhor. Sabemos que tudo nesta vida é passageiro. E nós sabemos, ó Pai, que uma pessoa, ela pode ser uma pessoa simples e humilde, mas se ela ter Jesus, ela é a pessoa mais feliz. Ter o teu filho é a pessoa mais feliz deste mundo. E nós podemos ver alguém que pode ter tudo, Pai, nesta vida, mas sem Jesus é uma pessoa insatisfeita, é uma pessoa que não tem paz no coração. E, ó Deus, nós sabemos, o Senhor tem nos mostrado na Tua palavra, para atentarmos não para o que é passageiro, mas atentarmos para aquilo que é eterno. Então, Pai, nos ajuda a investir em oração, pela vida espiritual das pessoas nas quais nós amamos e nos preocupamos. Rogamos, ó Pai, pelas irmãs e irmãos desta igreja, que ainda não têm os seus filhos convertidos. Ó Pai bondoso, esteja visitando esses corações. Não permita que esses irmãos desistam dos seus filhos, mas que elas possam permanecer firmes até ver os seus filhos convertidos aos pés de Cristo Jesus. Ajude os nossos irmãos que têm filhos que estão longe, que um dia estavam perto, mas se afastaram. Ó Pai, ajuda esses irmãos também a perseverarem, a continuar clamando para que o Senhor envie alguém, para que o Senhor age em alguma circunstância, para que o Espírito Santo ali continue falando, incomodando aquele coração, de tal modo que estas vidas venham se render a Cristo e voltar como filho pródigo para a casa do Senhor. E dizer: Pai, eu pequei contra Ti, e eu quero voltar para a Tua casa. Ó Deus, faça isso, Senhor. Nós queremos ver isto acontecendo, ver os nossos irmãos alegres, ver os nossos irmãos felizes, porque o Senhor agiu desta forma na vida dos seus filhos, na vida dos seus sobrinhos aqui, das nossas irmãs. Ó Pai bondoso, nos ajuda, Senhor, a continuar orando pelos aqueles que estão diante da Tua presença. Nós sabemos que o nosso adversário está de olho neles, Pai, para desviá-los, para enfraquecê-los. Mas em nome de Jesus, nós queremos cercar os nossos filhos com as nossas orações. Nós queremos que o Senhor coloque a Tua mão de proteção sobre eles, firme eles nos Teus santos caminhos, meu Deus. Desenvolva a sua fé, desenvolva a sua esperança, desenvolva os seus talentos, meu Deus. Ó Pai bondoso, mantenha os nossos filhos firmes diante da presença do Senhor. Ó Pai, assim oramos, nos dê um bom retorno para as nossas casas hoje e nos ajuda a continuarmos esta semana de oração, porque o Senhor há de fazer e já está fazendo grandes coisas em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.